Olá, eu me chamo Marcos Paiva e sou formador da FTD Educação. Estou aqui participando desse importante momento para a Rede Municipal de Educação do município de Palmeiras, que é a segunda Conferência Municipal de Educação, que é um momento muito especial, onde envolve planejamento, envolve reflexões importantes e envolve projetar ações para o cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação e, por consequência, do Plano Nacional de Educação, ok? Dizer que estou muito feliz em participar desse momento. Conheço bem a Chapada Diamantina, resido no município de Itaité, que é relativamente próximo ao município de Palmeiras, e sei que é uma cidade maravilhosa, uma cidade com muitas histórias, uma cidade com importância histórica e cultural enorme para o nosso país e para a nossa Bahia, o que faz aí ampliar o nosso compromisso com esse momento. Muito importante aí observar que o momento de conferência é muito mais do que uma reunião de professores e professoras para estudar, dialogar sobre legislação, sobre metas. Na verdade, é muito mais do que isso. Uma conferência de educação é um momento ímpar para o exercício da cidadania, para o exercício aí da democracia, porque é um instrumento fundamental de planejamento, ok? Então, esse momento onde todos e todas estão aí reunidos para a execução da segunda Conferência Municipal de Educação do município de Palmeiras é um momento muito especial. Temos que entender que a educação, por vezes, também cai naquele problema do trabalho alienado. O que é isso? Nós vamos para a escola, executamos nossas aulas, trabalhamos com os estudantes, muitas vezes pela nota, pelo bom desempenho, mas esquecemos que a educação é uma construção conjunta, coletiva, de um todo muito maior. Inclusive com um compromisso muito maior, que é formar as novas gerações e, por que não, as gerações de seres humanos, homens, mulheres, crianças, idosos, que constituem aí a Chapada Diamantina, a Bahia e o Brasil. Então, na verdade, a educação é um atributo de formação humana. Logo, o nosso compromisso é muito grande ao executar uma conferência, porque não é só aquele trabalho da sala de aula que importa, que é muito importante, a gente sabe disso. Mas um trabalho do todo, do planejamento conjunto, um planejamento maior é fundamental para poder estipular ações, ok? O eixo 5 dialoga sobre gestão democrática e financiamento da educação, participação, transparência e controle social. E digo para vocês que esses tópicos, né, que é gestão democrática, que é financiamento da educação, participação e transparência, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ação, ok? Estou plenamente convencido que o controle social como uma estratégia aí para poder estipular ações e metas, para poder visualizar onde está sendo aplicado o recurso financeiro, onde o recurso financeiro possa partir também de um diálogo com a base, é um dos caminhos para que o nosso país desenvolva a educação com maior qualidade, ok? Iniciando aqui alguns pontos de reflexão, eu trago aqui a primeira reflexão para o coletivo, né? A reflexão maior, que é a reflexão sobre a democracia. O que é democracia, né? Essa é uma pergunta que muitas vezes é feita, nós temos aí uma visão às vezes um pouco deturpada do que é a democracia, mas é importante, ao dialogar gestão democrática e financiamento, entender o conceito mais profundo de democracia, né? Primeiramente, a democracia, ela não é uma palavra, ela é um exercício, ou seja, quanto mais exercitamos a democracia, nós temos condição de fato construí-la, vivenciá-la e fazer de fato com que o nosso mundo, o nosso país, a nossa escola, o nosso chão possa de fato dialogar com sujeitos onde de fato existem as maiores necessidades para poder investir esse recurso financeiro, para poder transformar essa questão que envolve a democracia em questões voltadas para a equidade, onde todos tenham aí um equilíbrio das ações e aquele que mais precisa de fato possa ter acesso à política pública que possa fazer o desenvolvimento acontecer por igual. Então, democracia é um exercício, tá? Todos sabem, quem estudou história ou quem é entusiasta da história, que a democracia tem lá a origem na antiguidade, com os gregos, depois consolidado melhor
com os romanos na antiguidade, mas a democracia, de fato, na sua essência, ela nasce como algo desigual, ok? O que é isso? No momento que a democracia foi pensada, nem todos tinham direito ao acesso à democracia, né? Escravos que constituíam, por exemplo, a sociedade grega, depois a sociedade romana, ficavam de fora dos benefícios da democracia, da participação popular. As mulheres também ficavam de fora. Então a democracia ela nasce para uma classe privilegiada. Classe essa, na ocasião, que era composta pelos patrícios em Roma, né? Homens que detinham ali o poder dentro da sociedade romana. E essa democracia de cunho escravista, ela foi evoluindo naturalmente para a democracia liberal, que é o modelo que nós temos hoje, que é uma democracia voltada através do Estado liberal, com o advento da Revolução Burguesa, etc, etc, etc. Mas o que eu quero dizer nesse momento é, a democracia ela constitui também como algo que muitas vezes não privilegia a todos. Essa questão da essência da desigualdade, se não tomarmos cuidado, ela também avança para a nossa idade contemporânea. De que forma? A democracia ela é pensada baseada em leis, inclusive eu não tenho dúvida que a democracia é o mais bem elaborado modelo de sociedade que nós temos, né? É o mais avançado modelo de sociedade que nós temos, mas ainda assim com suas contradições. Então, na verdade, quando a gente pensa em democracia, temos que entender que as leis, quando são criadas, né, para regir o Estado democrático de direito, são leis de caráter universalizante. Mas o que é isso? Perante a lei, todos nós somos iguais, né? Então, todos nós temos acesso aos mesmos direitos. Isso é uma conquista fantástica. Só que no Estado democrático, sabemos que nem todos os sujeitos são iguais, né? Alguns, de fato, precisam de leis específicas para se constituírem, inclusive, como sujeitos que são capazes de acessar os mesmos direitos. E daí vem as políticas de equidade, principalmente na educação. Temos, por exemplo, a educação do campo, a educação quilombola, a educação indígena, temos a educação especial, a educação de jovens e adultos, entre outros modelos de educação que pensam o sujeito como sujeito diferente, né? Diferente. Ele precisa de mais acesso, mais direitos para que ele possa, de fato, viver e gozar a democracia de maneira igual. Não é uma questão de privilegiar uma categoria, não é isso. Mas dar, de fato, a uma categoria um pouco mais para que ele possa ter acesso aos mesmos direitos. Então, a democracia ela precisa também discutir políticas de equidade. Ao dialogar na Conferência Municipal de Educação do município de Palmeiras, é muito importante trazer essa visão da democracia. Ao elaborar os planos, as metas, ao dialogar, ao estudar o regimento, ao estudar as proposições, a propor as questões que possam avançar na conferência, pensar sempre na política de equidade, né? Porque a democracia ela não nasce igual para todos. Então precisamos, de fato, dotados da razão humana que nós temos hoje, entender que alguns precisam, de forma diferenciada, de acesso a leis e, por que não, a financiamento da educação, né? Então temos a educação especial, como eu já citei, a creche, a pré-escola, tudo isso precisa de um olhar muito específico, porque os estudantes não são iguais, eles são diferentes, né? E ao discutir a diversidade na escola, nós temos aí certeza que no município de Palmeiras não é diferente de outros municípios da Bahia e do Brasil, onde caracteriza-se aí pela grande diversidade de sujeitos no interior da escola. Então a política não pode ser pensada unicamente como um único modelo de estudante, mas entender que existem vários modelos de estudante no interior de uma única rede de ensino, tá certo? A democracia também, partindo desse princípio da democracia para avançar para o tema geral, ela é dotada de vários fatores, né? Ela é competitiva, sim, né? A democracia, infelizmente, tem um caráter competitivo, onde, infelizmente, ainda aqueles que são dotados de mais vantagens, sejam socioeconômicas, sejam geográficas, elas conseguem ter mais acesso às leis, aos direitos, né? Então, entender que a competição na democracia, ela existe. E tem a questão do mérito, né? Que é muito importante também, a gente sabe disso, mas a meritocracia exacerbada só faz acirrar ainda mais a lacuna entre aqueles que podem e aqueles que precisam das políticas públicas, né? Então, ao pensar nos planos e metas
nas ações, é pensar em estratégias para que essa competição não seja tão acirrada, ok? É participação, e aí temos um momento fundamental, muito interessante, que é uma conferência, por exemplo, onde todos juntos ali podem fazer aí a diferença, achando as brechas no sistema, né? Que muitas vezes ele é muito consolidado, é muito sólido, a gente não tem acesso ao sistema. Então a conferência de fato ela consegue dar uma brecha no sistema e o povo ali na sua base conseguir dar vez e voz às ações que podem melhorar aí a gestão democrática, o financiamento e a participação popular, ok? Então a participação, inclusive, é um dos pontos centrais desse eixo 5, tá? É contestação pacífica do poder. O que é isso? A participação popular, ela pode sim contestar o poder, mas de que forma? De forma ordeira, de forma pacífica, buscando inclusive dentro dos regimentos aquilo que é direito e dever, para que a gente possa de fato questionar alguma ação, alguma questão aí que precisa de fato ser contestada, tá bom? Então é importante entender que a contestação parte da participação popular, mas temos instrumentos para isso, ok? Por exemplo, um colegiado escolar é um importante instrumento que possa elaborar documentos de contestação pacífica do poder, as agremiações de estudantes, né? Temos aí o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do FUDEB, o Conselho da Alimentação Escolar. Esses órgãos colegiados são muito importantes para o desenvolvimento da democracia, tá bom? Ela é escolha, os caminhos escolhidos são importantes e para escolher um caminho certo é preciso se empoderar desse conhecimento. O que é isso? Ler as leis, legislação, regimento. Não dá para sair colocando seus desejos como se fossem direitos. Os direitos estão ali constituídos, consolidados nas leis. E se o seu desejo ainda não é lei, é procurar, através de um coletivo, tensionar os poderes para que esse desejo, justificadamente e logicamente, com toda a isonomia possível, seja adotado como lei, né? Que seja vantajosa para todos e todas, tá bom? Então as escolhas precisam ser partir do empoderamento desse conhecimento. Então a conferência também é um momento importante para isso, né? A participação tem que ser empoderada, através de leituras, estudos, para que a gente possa fazer uso da vez e a voz. É articulação coletiva. Talvez não tenha espaço mais importante do que esse, uma conferência de educação, para entender o que é participação coletiva, tá? É responsabilidade popular, é direito, é colaboração para o desenvolvimento. Notem, isso tudo é democracia, né? Democracia não é o seu direito que prevalece, né? Ele é importante, sim, mas é o direito coletivo que tem que ser levado também através aí de ações que envolvem coerência nas decisões, que tem que ser levado em maior consideração, tá bom? E acesso a informações alternativas, né? A informação é fundamental na democracia, porque a gente só consegue operar na realidade a partir que você é informado. E mais do que informação, conhecimento é muito importante. Por isso que a escola ela é muito mais do que um espaço que forma para nota, ou forma para alguns procedimentos da vida cotidiana, como, por exemplo, para a Prova Brasil, ou para o Enem, ou para o mercado de trabalho. A escola ela forma para que você possa se empoderar de conhecimento, compreender melhor essa realidade objetiva e poder operar na realidade objetiva uma conduta muito mais crítica. Então, o acesso à informação e ao conhecimento é fundamental para o exercício da democracia. E também é um ponto do eixo norteador dessa conferência, ok? E quando a gente fala de acesso a informações alternativas, portal de transparência, requerimento para ter acesso às contas públicas, tudo isso é importante demais que a escola compreenda que ela pode fazer isso, tá? A escola, inclusive, gente, ela tem um CNPJ, tem um caixa escolar. A escola é uma pequena associação, pequeno modo de falar, é uma grande associação também no interior da sociedade. Então a gente tem que entender que a escola, desde a LDB e no avanço da legislação voltada aí à consolidação da democracia, ela é um instrumento natural de acesso à informação, ok? Tanto na produção da informação, como nos requerimentos que possam ter acesso às informações, porque ela é uma associação em si, ok? Então a democracia ela é isso, é muito importante compreender. E avançando na questão
do exercício da democracia e do financiamento, é muito importante ter também que a democracia no nosso país, e não é diferente nas cidades baianas e na Chapada Diamantina, ela ainda está sendo exercitada e melhor consolidada, ou seja, estamos aprendendo a lidar com a democracia, tá? É um desafio que o Brasil precisa percorrer, como outros países já percorreram. A nossa tradição histórica é uma tradição histórica ainda muito amordaçada, tanto na escola, com a pedagogia tradicional, que durante anos cerceou o direito dos estudantes e até de professores de falar o que pensam, como a própria estrutura de poder do nosso país. Para vocês terem uma ideia, dos 500 e tantos anos que o Brasil tem de existência, mais de 60% desse tempo, o Brasil era uma colônia, ou seja, existia um pacto colonial, não existia democracia, não existia a questão da mobilidade social como hoje e da mobilidade democrática como hoje. Existia aí uma estrutura muito vertical social, né? E essa colônia perdurou durante quase 60% do tempo histórico do nosso país. Se a gente somar aí com 13% do tempo histórico do Brasil com uma monarquia, né? Uma monarquia, o Brasil ficou independente, mas o Brasil ainda assim se tornou uma monarquia, não era democracia. Depois 8% de uma república aí muito, mas muito ingênua, que era a República do Café com Leite, das oligarquias, né? Que não tinha ampla participação social e popular. E ainda com 7% mais ou menos do tempo histórico, com duas ditaduras militares, que a gente conhece muito bem essas histórias da ditadura militar, tanto a ditadura da era Vargas, como a ditadura mais recente, a civil-militar, dos anos 60 até os anos 80, nos resta apenas 7% de tempo histórico com uma democracia com voto direto, melhor consolidado e ainda tendo muitos tropeços. Então, exercitar a democracia é fundamental para que a gente possa aprender e caminhar com passos mais largos em direção à estrutura social que nós queremos consolidar. E a Conferência de Educação é o item de planejamento para tal, ok? Se nós temos uma democracia engateando, é importante demais pensar na estrutura que nós podemos construir para que essa democracia seja melhor consolidada. Aí temos aí os instrumentos de participação popular, como já falei, colegiados, conselhos, agremiações, gestão democrática da escola, tudo isso está na legislação, é importante ler, se empoderar, comparar com o que nós temos hoje de realidade para poder avançar para um cenário melhor, tá bom? Se nós temos esse tempo histórico de construção da democracia, que limita-se a 7% do tempo do Brasil, que é muito pouco, se nós pegarmos aí uma análise sobre o financiamento da educação brasileira, nós temos aí a visão de um desafio ainda maior, né? Qual é o desafio que nós temos com a questão do financiamento da educação? O Brasil, ele tem o produto interno bruto, tá? Que é toda a riqueza acumulada, produzida pelo Brasil, os nossos impostos, a produção aí que o Brasil consegue construir ao longo de um ano, que gera uma receita trilionária para o país, tá bom? Essa receita ela tem que ser convertida ao povo brasileiro através da democracia, né? O nosso Estado, né? De todos nós, inclusive, em benefícios, em ações e políticas públicas. Se a gente pegar toda a estrutura financeira do Brasil, apenas aproximadamente 3,7 a 4% desse produto interno bruto ele é revertido para a educação. Calculando de forma mais redonda, digamos assim, se nós pegarmos 100 reais, vamos supor que nós temos 100 reais no bolso. E 100 reais é para toda o gerenciamento da sua vida. Apenas 4 reais aproximadamente seria utilizado por ti para a educação. De 100 reais, 4 reais. Um pouquinho menos, viu, gente? 3 reais e pouco. É o que o Brasil investe em educação. De trilhões, 4%, tá bom? É muito pouco para o que o Brasil precisa para dar o salto de qualidade, tanto na produção, como nas questões que envolvem o desenvolvimento da escola pública, como as questões que envolvem valorização profissional, que é muito importante, né? Com qualificação e qualidade, que essa tríade é muito importante.
Então, R$ 4 para tudo, ou seja, 4% para tudo. Educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino superior, pesquisa, para tudo, para pagamento de salário de professores e funcionários, para alimentação escolar, transporte escolar, estrutura física das escolas. Então temos que entender que de fato é um desafio muito grande, né? E o Brasil ele consegue aí, dentro desses poucos reais, se a gente for pensar no 100%, ainda construir uma educação aí com inúmeras escolas, com muita coisa de qualidade acontecendo, por mais que muitas vezes a mídia só fale que a educação pública ela não presta, mas nós sabemos sim na nossa base, no nosso chão, que muita coisa de qualidade tem sido feita ainda no interior de tantas contradições, que é o sistema educacional brasileiro público, ok? Então qual é o desafio? Se nós temos 4% do PIB aproximadamente para a educação, o Plano Nacional de Educação já apontava lá atrás, em 2014, que o ideal seria 10% do PIB para a educação. Com 10% do PIB conseguiríamos aí assegurar uma melhor qualidade, uma melhor estrutura física para as escolas, um salto de qualidade na valorização profissional, contando com os mesmos estudantes e o mesmo tempo de trabalho, ou seja, nós teríamos um grande salto de qualidade se os 10% do PIB fossem de fato investidos na educação. E existe esse indicativo, não conseguimos avançar ainda, e é muito importante que nas conferências, inclusive a conferência que acontece hoje no município de Palmeiras, isso seja colocado também em pauta, né? Seja colocado em pauta. São os desafios que o Plano Nacional de Educação precisa aí consolidar para avançar a educação pública brasileira, e o Plano Municipal de Educação são itens no interior desse Plano Nacional de Educação, ou seja, são os muitos planos municipais de educação que vão construir o Plano Nacional de Educação, ok? Então 10% do PIB é uma luta muito grande que a nossa categoria precisa aí encabeçar para de fato dar o salto de qualidade nas políticas públicas educacionais, ok? Além disso, temos também o desafio da construção de um Sistema Nacional de Educação, tá? É importante fazer leituras atentas sobre isso. O sistema existe na ideia, mas não existe na prática. Então, o Sistema Nacional de Educação também é algo defendido no interior da estrutura do Plano Nacional de Educação. Que para vocês terem uma ideia, passado muitos anos, de 2014 até 2021, menos de 15% das ações, ou seja, 85% das ações, ainda não foram consolidadas no Plano Nacional de Educação. Apenas 15% das ações, né? Dentre elas, nós temos ações muito importantes, como, por exemplo, a erradicação do analfabetismo, que é muito importante para todos nós, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção da sustentabilidade socioambiental, a promoção humanística, científica e tecnológica do país, o estabelecimento de meta de aplicação de recursos em educação, como proporção do produto interno bruto, aí entre os 10% que eu havia falado, a valorização dos profissionais de educação, que é muito importante, inclusive pauta permanente da nossa categoria, e por fim, difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e à gestão democrática da educação. São as diretrizes do Plano Nacional de Educação que não podem ser perdidas de vista nas conferências, incluindo a Conferência Municipal de Educação, a segunda Conferência Municipal de Educação do município de Palmeiras, ok? Dizer que nós temos esses desafios, a conferência é um instrumento de planejamento para tal, e por fim, fico aqui com a célebre frase do Nelson Mandela, né, que fala que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. Então, a educação, de fato, é mais do que uma palavra solta, é mais do que ações soltas na sala de aula, é, de fato, um grande instrumento humano capaz de melhorar a humanidade, melhorar nossas ações, porque é um instrumento formativo e precisamos, de fato, direcionar essa formação para os itens de grande valor humano. E para isso precisamos, sim,
da democracia, da participação popular, do financiamento da educação de forma justa, como eu falei aqui, a questão dos 4% do PIB avançar para os 10% do PIB, e além disso, de participação popular com transparência social, que é fundamental para, de fato, constituir um Estado democrático, ok? Fico aqui, um forte abraço. Infelizmente, a nossa estrutura ainda não permite que nós estejamos aí, todos nós juntos nesse momento, mas fica aqui um vídeo com todo o calor humano para o município de Palmeiras, de modo que eu fico muito lisonjeado em fazer parte desse momento, ok? Um forte abraço em nome dos amigos e amigas FTD, um forte abraço a todo o coletivo de professores, professoras, funcionários escolares que estão aqui nos assistindo e também as equipes gestoras e a equipe da Secretaria Municipal de Educação, ok? Um forte abraço a todos e todas.